Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós faremos uma live muito especial, onde nós vamos tratar da lavagem de dinheiro, o crime de lavagem de dinheiro e da advocacia. Então, como que funciona o crime de lavagem de dinheiro, o que é o crime de lavagem de dinheiro e também quais as implicações que isso a advocacia. Então será um debate muito interessante, onde o nosso convidado está aí aparecendo, o doutor Ícaro Batista. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Boa noite, Marcelo, tudo bem? O áudio tá bom? Tá ótimo, estamos ouvindo bem, sim. A câmera só que não ajuda muito, porque a fisionomia dos dois não é das melhores, né, Ícaro? Mas o importante é o conteúdo. O importante é o conteúdo, professor. Isso aí. Então, eu estou dizendo que a nossa live de hoje, nós vamos bater um papo aí sobre a advocacia e a lavagem de dinheiro, não é? Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o que é o crime de lavagem de dinheiro e quais as implicações que isso traz para a advocacia. Não só para a advocacia criminal, mas para a advocacia como um todo, se isso pode ou não trazer algumas implicações. E o nosso convidado, então, doutor Ícaro Batista Nunes, ele é advogado criminalista, especialista em crimes econômicos e está fazendo a sua dissertação de mestrado lá na FGV justamente sobre esse tema, não é isso, doutor Ícaro? Exato, Marcelo. Eu queria primeiro agradecer o convite, você que foi meu professor na faculdade, professor de processo penal, uma das primeiras pessoas que me ensinaram aí a trabalhar na área, a mexer com processo penal, com direito penal. Então, primeiramente, agradecer o convite aí, falar realmente, esse é o tema de pesquisa. Eu, além da dissertação sobre o tema, também pretendo, aliás, já faço parte de um grupo de estudos dentro da Fundação Getúlio Vargas. Em 2012, eles lançaram esse livro aqui. Deixa eu ver. Que foi O uma pesquisa. exercício da advocacia. É que aparece ao contrário na imagem, Ícaro. O O exercício da exercício da advocacia e a advocacia, lavagem de dinheiro. coordenado pela professora Heloísa Estelita, que é referência na área, minha professora atualmente também do mestrado. E eles desenvolveram até 2012 como estava a legislação, a jurisprudência, os casos. E agora a gente está dando continuidade nessa pesquisa, fazendo um levantamento. Realmente algo assustador. Os projetos de lei, Marcelo, que nós levantamos, eu principalmente fiquei com essa parte de levantar os projetos de lei. E tem projetos lá que criminalizam realmente você ver a advocacia. Eles querem inserir de todas as formas o verbo receber. Tenta colocar conduta culposa ao advogado que deveria saber. Isso a gente já vai explicar mais pra frente o que é isso daí. Então, assim, é assustador a forma quando vem sendo tem a tentativa de criminalização da nossa profissão. Acho que isso é um reflexo do momento que nós vivemos no nosso país. O momento em que a advocacia ela é atingida diretamente com o intuito de atingir o cliente sem o escopo da defesa, sem aquela célebre frase, né? Defesa atrapalha. Tem muito Infelizmente, a gente vê na prática muita arbitrariedade acontecendo, o que é muito triste, né? Porque, na verdade, a advocacia, você está brigando contra a arbitrariedade do Estado. Então, você está querendo, na verdade, que se cumpra a Constituição Federal, que se cumpra a lei. Esta é a missão do advogado, mas infelizmente, algumas autoridades acabam vendo, como você bem disse, o advogado como alguém para atrapalhar, né? Tá lá no meio do caminho para atrapalhar e não para fazer valer, respeitar a Constituição e a nossa legislação. Mas, Ícaro, vamos falar um pouquinho aí sobre a lei de lavagem de dinheiro, lei de lavagem de capitais, né? Ou antigamente, hoje acho que nem se usa mais essa terminologia, né? De branqueamento de capitais. Isso nós começou lá em alguns países 9613. alguns países da Europa, eles usam o termo branqueamento ainda, né? Se você pegar alguns livros, o El Blanco, o Cordeiro, por exemplo, eles usam o termo branqueamento de capitais, né? Países que têm um passado um pouco mais racista, onde a escravidão se perdurou um pouquinho mais, como no caso do Brasil e Estados Unidos,
eles usam a expressão lavagem de dinheiro mesmo, que é uma expressão um pouquinho mais técnica, menos preconceituosa, como aqui. E eu diria que essa live nossa, Marcelo, ela deveria ser mais para os advogados não criminalistas do que para nós. Querendo ou não, a gente trabalha, a gente tem o escopo do direito de defesa, a gente tem esse respaldo ainda. Não só a advocacia criminal, mas aquele que trabalha com a defesa. Mas os advogados, sobretudo, os que me preocupam, são os advogados de operação. Aqueles de operação imobiliária, aquele advogado que trabalha com operação societária, com fusões, com a compra e venda de imóveis. Esse sim deveria se preocupar. Muitas vezes ele comete o crime de lavagem quase que de forma cotidiana e nem sabe. Exatamente. Um tema extremamente importante, justamente para isso. E se a gente olhar a nossa realidade, pelo menos aqui próximo de nós, eu advogo em Indaiatuba, tem a Operação Etos, no Presidente Prudente, tem a Lava Jato, tem diversos casos aí que nós vemos realmente que mostram que os advogados, nós estamos desprotegidos antes, talvez, a ausência de uma legislação do órgão de classe nosso, também já vou retomar esse tema mais para frente. Então, a realidade é que tem diversos advogados denunciados de forma constante, né? E a impressão que eu tenho quando advogo um caso que tem um advogado denunciado é que que o Ministério Público tem quase que um prazer em denunciar advogado. Tem quase que uma tara, às vezes quase que sexual, aquele prazer, a gente não sabe de onde vem para denunciar um advogado. Às vezes, por muito poucos, a gente vê grandes denúncias. Uma operação aqui em Paulínia, que eu advogo, também tem 3 advogados denunciados. Então, assim, tem que tomar cuidado mesmo. É importante esse tema, agradeço o convite, de suma importância, para a gente deixar bem claro, diferenciar o advogado que realmente tem que ser punido, aquele que cometeu o crime de lavagem, e o advogado que não, mas a gente sabe que mesmo fazendo tudo certo, hoje em dia você está suscetível a cair numa denúncia criminal. E a nossa profissão, como nosso nome vem em primeiro lugar, com exceção dos grandes escritórios, o nome do escritório tornou-se uma marca, basta uma denúncia para você destruir a sua carreira. Sim, sem dúvida. O próprio trâmite do processo, ele é extremamente desgastante, não é? Essas mazelas do processo penal, somente quem advoga no crime e tem o contato diário aí com o investigado, com a família do investigado, sabe o quanto ele sofre com só a existência de um inquérito policial ou de um processo penal. Então, realmente é muito desgastante, né? Claro, isso é para a maioria, não é? Alguns estão nem aí, é um processo a mais ou a menos, para eles não vai fazer diferença, mas não é o que a gente percebe, né, Ícaro, na prática da advocacia. Mas vamos explicar, Ícaro, de forma bem didática, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam o que é a lavagem de dinheiro. Então, vou citar um exemplo bem simples. Imaginem um traficante, não é? Vive do tráfico de drogas e ele, então, recebe esse dinheiro do tráfico. Aí, como todo bom criminoso, ele quer comprar um Camaro amarelo ou uma BMW Z3, não é? Camaro amarelo ou BMW Z3 já é meio caminho para uma denúncia. Quando o Ministério Público vê esses carros, não é, na posse de alguém, ele já fica instigado a denunciar. Mas aí o traficante vai fazer como, Ícaro? Ele chega lá na concessionária e fala, viu, eu vim aqui comprar essa BM aí, eu vim comprar esse Camaro e leva a mala de dinheiro. Não então, pode, não é? Perfeito. Os verbos nucleares do tipo penal de lavagem de dinheiro são ocultar ou dissimular bens, origens, valores provenientes de infrações penais, né? E aqui, infração penal, a gente tem que entender como um crime mais, tanto contravenção penal quanto um crime. Depois da reforma de 2012, agora não tem aquele rol taxativo de crimes. Então, qualquer crime pode ser taxado como crime. Isso é importante, então, Ícaro, relembrar que na redação originária da Lei de Lavagem de Dinheiro existia um rol de crimes antecedentes. Portanto, só poderia responder por lavagem de dinheiro se esse dinheiro viesse proveniente de um desses crimes anteriores. E hoje isso não existe mais. Não, hoje a lei fala infração penal. Então, qualquer tipo de infração penal já pode servir como crime antecedente.
Importante também ressaltar que o agente ativo do crime de lavagem de dinheiro não precisa ter cometido o crime antecedente. Ele não precisa ter participado necessariamente do crime antecedente. Basta ele usar aquele dinheiro de forma a atingir os verbos que ele já pode, de certa forma, ser criminalizado pelo crime de lavagem, né? E, além disso, também não precisa ter uma prova cabal do crime antecedente, né? De acordo com a jurisprudência nova do STF, né? Basta um indício, uma prova indiciária de que aquele dinheiro é proveniente, que pese ser um crime parasitário, depende de um outro crime, a lavagem, ele de forma autônoma pode ser punido só pelo crime de lavagem. Não precisa necessariamente ter um concurso de crimes aqui nesse momento, né? Então, aqui tentando entrar para vocês, pode falar. E até para explicar aí de forma bem simples para os nossos internautas aí que estão nos acompanhando, nesse exemplo que eu dei, o traficante quer comprar lá um Camaro amarelo. Aí ele não pode comprar isso porque, obviamente, vai levantar suspeita, na mesma semana já vai ter esse carro apreendido. Então ele tem uma brilhante ideia, não é? Ele fala, pô, o meu tio é servidor público, ele recebe um salário, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o carro, eu vou pagar o carro, mas eu vou combinar com o meu tio de colocar o carro no nome dele. Então aí você já teria, não é, algo bem simples, né? Um exemplo aí didático bem simples que poderia caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. O crime de ocultar ou dissimular é diferente de gastar. Isso tem que ficar bem claro, né? A partir do momento que você tem um dinheiro sujo, dinheiro proveniente de uma infração penal, e você resolve gastar, seja com bens de valores, seja com alguma joia, a pessoa que acaba de cometer um crime de roubo e vai gastar aquele dinheiro, ele não está lavando dinheiro, ele está abastecendo o carro dele. A pessoa que comete um crime de corrupção e compra uma joia, não necessariamente está ocultando ou dissimulando aquele dinheiro sujo, a princípio sujo, né? Tem que deixar bem claro isso, né? A diferença do dolo e o modo de agir, né? O próprio verbo dissimular, ele traz em si um engodo, ele traz em si algo mais, como posso explicar, específico, mais sofisticado de guardar o dinheiro. Então, simplesmente você gastar o dinheiro, adquirir algum bem, isso não necessariamente imputa a você o crime de lavagem de dinheiro, né? Isso. Então, só aproveitando até essa sua fala e o meu exemplo, para deixar claro para quem está nos ouvindo, se esse traficante, vamos imaginar que ele é um universitário, né? Ele é universitário, tem lá o cartão universitário dele, não é? 10 dias sem juros, tal, com aquele limite de R$ 250 que o banco deu. Aí ele, traficante, recebeu o dinheiro, foi lá na concessionária, falou, eu quero comprar o Camaro amarelo. Ah, legal, como é que o senhor vai pagar? Ah, passa no débito. E ele passa esse Camaro amarelo no débito do seu cartão universitário. Isso não é crime de lavagem de dinheiro. Isso é mero exaurimento lá de um delito anterior. Ele pegou o dinheiro do tráfico que ele recebeu e gastou esse dinheiro comprando o carro. Então, isso não é crime de lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro seria esse universitário traficante dissimular vários contratos fictícios. Então, ele simula aí a existência de contratos fictícios para justificar o recebimento do dinheiro e aí, então, comprar o Camaro amarelo. Aí você tem a lavagem de dinheiro. Perfeito. Já aproveitando aí que você disse também, os mecanismos, já entramos um pouco nos mecanismos de controle para evitar justamente esse tipo de crime. Seja o COAF, seja o ENCLA, ou algum órgão de classe, ele já, nesses setores que são mais suscetíveis à lavagem de dinheiro, bens de valores e luxo, escritórios de advocacia, bancos, construtoras, imobiliários, eles têm que determinar e seguir um padrão para receber o dinheiro. Então, não pode simplesmente aceitar comprar o Camaro em dinheiro vivo, ou uma imobiliária, ou uma construtora, aceitar um boleto de R$ 100.000. Então, assim, tem determinados setores que têm os mecanismos de prevenção, de controle e de combate à lavagem de dinheiro, né? Então, já aproveitando aí, justamente na hora de comprar o Camaro ou a Z4 aí do exemplo, do outro lado, eles têm que respeitar aqueles mecanismos de controle, a sua legislação específica, senão também pode participar, pode ser coautor, pode ser imputado e denunciado também por lavagem de dinheiro a concessionária que vende para o tio aí, como você acabou de dizer, aceita o dinheiro no débito, enfim. É importante até, Ícaro, tem uma
um caso emblemático, né, que foi aquele furto no Banco Central de Fortaleza, que acabou alterando a jurisprudência acerca do elemento subjetivo do tipo, né? Porque até 2012 você precisava apenas do dolo direto. A partir de 2012 é aceito, né, o dolo direto ou o dolo eventual, que traz inclusive a teoria da cegueira deliberada. Então, Oi? Esse caso aí especificamente, eu me lembro desse caso, com um valor, um dos maiores valores do roubo de banco, né? Não me lembro, valores 40, 50 milhões de reais. Em uma semana seguinte, uma pessoa foi até uma concessionária e comprou 10 carros de luxo e pagou tudo em dinheiro. O dono da concessionária fechou os olhos, uma teoria da avestruz, né? Colocou a cabeça debaixo da terra e falou: ó, exatamente. Eu faço todos os dias. Eu só vendi o carro. Exatamente. Mas não basta você só vender o carro, você tem a obrigação de comunicar, né? Pelo menos agora tem a obrigação mais clara de comunicar, né? E no meu entendimento... Isso, exato. E aí esse caso, Ícaro, lá ficou emblemático porque o juiz, em primeira instância, ele chegou a condenar o dono da concessionária. Mas o tribunal absolveu a concessionária porque, na época, não havia a obrigatoriedade de comunicação ao COAF. Então, só se admitia o dolo direto, né? E aí, com a alteração, hoje, se fosse hoje este fato, não é? O dono da concessionária certamente teria sido condenado e o tribunal mantida a sua condenação. Hoje certamente seria condenado, né? Em decorrência de não respeitar as normas, os mecanismos de controle do seu órgão de classe ou, eventualmente, do COAF, que é fazer comunicação. Eu não sei se você compartilha no mesmo entendimento que eu, Marcelo, mas a partir do momento que você comunica, eu acho que extingue a sua responsabilidade. Né? Você também não pode deixar de praticar a sua profissão, né? Você tem uma joalheria, você chama um deputado, quer comprar uma joia e levanta lá a bandeirinha, lá, levanta o sistema de compliance seu lá, a suspeita, a partir do momento que você comunica, você também já passa a responsabilidade para quem tem que investigar, que são os órgãos de classe, o Ministério Público, o COAF, a polícia, se for eventualmente o caso. Então, acho que extingue a punibilidade, permite que você comunique e você pode simplesmente fazer o seu papel, que é fazer a venda. Você já corroborou com a investigação e, a partir de ali, os responsáveis pelo caso irão também auferir a responsabilidade daquela pessoa que fez o pagamento, fez a... Sim, sem dúvida, nesse aspecto sim. Então, o cartório de registro de imóveis, o tabelião, o dono da concessionária, o gerente de banco, essas movimentações suspeitas devem ser comunicadas como prevê a lei. Só que aí, Ícaro, a gente esbarra num problema que é a questão do advogado. Só para... começar a fazer o link com o tema. Isso, só para esclarecer aí os nossos ouvintes, o artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro, ele prevê as pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Pessoas estas que eu chamo de X9 oficial, não é? É o dedo duro oficial do governo. E aí você tem esse rol de pessoas, não é? Várias pessoas elencadas no artigo 9º que têm a obrigação aí de fazer esta comunicação ao COAF. E aí, lá no artigo 9º, inciso 14, nós temos a previsão de que as pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviço de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. E aí traz um rol gigante. E aí vem a questão. O advogado. O advogado se insere neste rol. Eu gostaria só antes até de fazer uma divisão para que as pessoas entendam. Quando a gente está falando de lavagem de dinheiro e do advogado, eu consigo visualizar de plano 3 situações distintas. Uma primeira, do advogado que se mistura com o crime. Então, o advogado, ele está fazendo lavagem de dinheiro para o seu cliente, ou ele está participando da lavagem de dinheiro, de alguma forma auxiliando a lavagem de dinheiro. Isso é o crime
que o advogado responde, obviamente. Inclusive, teve um caso emblemático em São Paulo, né, de um grande escritório de advocacia que tinha uma cartilha ensinando seus clientes a fazer lavagem de dinheiro. Então, aí, ele ultrapassou o limite do exercício da advocacia e partiu para o crime. Isso acho que não tem dúvidas, né? É bem interessante e, sobretudo, acho que as operações aqui do GAECO, da nossa região, ou a Lava Jato em nível nacional, mostrou realmente os advogados que participavam do esquema criminoso. Eles achavam, de certa maneira, que tinham lá uma imunidade quase que absoluta dos seus escritórios e utilizavam seus escritórios para canalizar o dinheiro. Seja ele para passar o dinheiro até o cliente, seja recebendo valores para ocultar sem a contraprestação do serviço, seja com notas fiscais falsas, contratos falsos. Então, isso daí tem que diferenciar que o advogado que realmente presta o serviço, para esse tipo de advogado, que ele está dentro do crime, sendo um mecanismo, um caixa 2, até uma corrupção, em decorrência de um ato de ofício. Então, esse exemplo que você deu é perfeito para a gente separar aqui um do outro, né? Os advogados, até para ficar bem claro aí para os ouvintes, seria a mesma coisa que um advogado que advoga para um traficante e o advogado fala, não, deixa esse pacote, deixa esse tijolo de maconha aqui, não é, no meu escritório que eu guardo ele para você. Não é? Eu sou advogado, tenho a inviolabilidade, eu vou guardar esse tijolo de maconha. Ora, aí o advogado é traficante. Não é? No caso da lavagem de dinheiro, é a mesma situação. O advogado, por exemplo, que recebe a proposta do cliente. Doutor, como o senhor vai me cobrar para me defender nesse caso aqui de corrupção? Cobrar 100 mil. Tá bom, eu tô com minha conta para ser bloqueada, sei que vou sofrer lá um processo lá. Posso te depositar 1 milhão, a gente faz um contrato aqui, você deixa 900 mil guardado na sua conta? Esse é o exemplo clássico do advogado que lava o dinheiro, que oculta o dinheiro para ajudar o cliente, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, repassam dinheiro também de volta. Né? Outro dia, com um caso real. Bom, enfim, depois eu entro nesse caso aqui, que é no segundo exemplo. Mas nesse caso que a gente está falando, que o advogado que é um mecanismo utilizando-se de um meio ardio, de um meio fraudulento para ajudar na consumação do crime. Esse sim tem que ser punido, merece ser punido, né? Acho que punir é democrático, desde que é respeitado todo o contraditório, o direito de defesa. Então, esse exemplo aí do advogado que, de certa forma, canalizou o dinheiro, ajudou o crime, esse sim tem que ser punido. Esse lavou o dinheiro. Aí nós temos uma outra situação, então. Né? Eu falei que são 3, falamos da primeira, que é o advogado criminoso aí que está participando da prática criminosa, vai, obviamente, responder pelos delitos, dentre eles a lavagem de dinheiro. Agora, uma outra questão, Ícaro, e aí que envolve não só os advogados criminalistas, mas acredito que todos os advogados que prestem serviços para criminosos. O advogado recebe honorários advocatícios maculado. Esse é o ponto principal, né? O advogado está recebendo dinheiro de bandido. Como é que fica essa situação? O advogado, ele pode receber esse dinheiro sabendo que o dinheiro decorre de um ato criminoso? Ou seja, o cliente chega para você, doutor Ícaro, e fala assim, ó, Ícaro, o negócio é o seguinte, ó, eu estou sendo processado aí criminalmente, vários delitos, a minha vida inteira não sou de trabalhar, eu gosto de praticar crime, e a minha vida é disso. Só que eu estou sendo denunciado agora pelo Ministério Público, eu preciso que o senhor me defenda. Quanto que o senhor cobra? Ah, cobro tanto. Maravilha, sem problema. Tá aqui o dinheiro, você faz lá o contrato de honorários, tudo direitinho, e ele confessa para você que este dinheiro que ele está te pagando é originário de crime. Por quê? Porque ele não tem uma vida lícita, ele só tem uma vida criminosa. Como é que fica o papel do advogado nesse caso? Eu acho que seria até... isso é uma coisa quase que comum, né? Às vezes, para o advogado receber em dinheiro vivo, advogado criminalista. Mas, primeiro, olhando para a lei... Primeiro erro, talvez, que as pessoas façam, é tentar comparar o nosso país com outros países, né? Na Alemanha, na Espanha e nos Estados Unidos, eles criminalizam o recebimento, o receber. Nos Estados Unidos, além de criminalizar o receber, para o advogado tem uma norma específica falando que os advogados são impuníveis. Então, não tentar, primeiramente, olhar o direito estrangeiro, olhar para o nosso país.
Nosso país não tipificou o verbo receber. Então, recebimento de honorários maculados proveniente do tráfico de drogas, proveniente de uma corrupção, de uma sonegação fiscal, no caso de se for defender algum empresário, por exemplo, a princípio ele não é crime. Tá? Inclusive, eu também entendo, não sei se você concorda com isso, que pode receber bens. E também pode, na minha opinião, também pode terceiro fazer o pagamento, né? Porque às vezes o cliente está preso, a mãe, o pai pagar. Sim. Eu também entendo que isso não é lavagem, que pese, falte suportes para nós nos agarrarmos pela ausência de legislação da OAB de como receber esses honorários de terceiro. Exato. Então, que pese falta essa legislação específica, o recebimento por si só, ele não é crime, ele não é tipificado na lei penal. Então, pode sim um advogado, mas eu queria só fazer um parênteses aqui, de a gente separar, e depois eu vou entrar no tema, os advogados de operações, certo? O advogado que trabalha com leilão, o advogado que trabalha com consultoria, gestão, como está aqui no inciso 14 do artigo 9º. Separar esses advogados para falar que eu acho que... E o advogado também, outra separação, o advogado que vira sócio da empresa. Isso é muito comum no interior. O advogado que também tem uma imobiliária, o advogado que, de certa forma. Então, depois eu falo sobre esse ponto. Mas, primeiramente, respondendo a sua pergunta especificamente, o recebimento de honorários maculados no Brasil, ainda hoje, né? Se algum projeto de lei for aprovado, essa pesquisa pode ser que mude, mas hoje o recebimento ele não é tipificado na nossa legislação. Só lembrando, Ícaro, que o advogado precisa declarar esse valor que ele recebe, não é? Então, o advogado tem que prestar contas para a Receita Federal também, porque senão, aí o advogado incide em outro crime, não é? E ele estaria sonegando os valores que deveria prestar contas para a Receita Federal. Uhum. Como não ter problema? Contrato assinado com o cliente e nota fiscal tirada, declarada, tudo. De preferência, receber em transferência bancária, evitar o contato com o dinheiro direto. Também evitar receber valores, bens, também a gente não sabe a proveniência, às vezes pode cair até em outro crime, advogado, né? Então, a forma de evitar qualquer tipo de dor de cabeça, como eu falei, uma denúncia já é suficiente para destruir uma carreira. Exatamente. Receber... Aí, Ícaro, só ressaltando que às vezes, dependendo da operação, é uma operação muito grande. E, obviamente, demanda um trabalho muito grande. E aí o advogado cobra um valor significativo do cliente, um valor alto do cliente. E muitos clientes têm alguns imóveis, né? E oferecem, então, estes imóveis para o advogado como forma de pagamento dos honorários. Se isto for feito de forma regular, com o imóvel estar registrado, matriculado no nome do cliente e há uma transferência, o advogado declara isso não tem problema nenhum. A princípio, não. Esse não tem também. Se for, como eu falei, se é com o dinheiro lá, com escritura, e você recebeu um imóvel é igual, é um bem, é um dinheiro, igual se a pessoa estivesse pagando em dinheiro a princípio. Então, eu também não vejo problema nesse exemplo aí que você deu, Marcelo. Agora, aquela história que você bem disse, né, Ícaro? Às vezes, um inquérito já causa uma dor de cabeça enorme. E o seguro morreu de velho, não é? Então, se for possível que o cliente faça uma TED para você, é bem melhor do que correr o risco de ter que se explicar depois de onde veio esse imóvel, por que recebeu esse imóvel, por que recebeu a joia, por que recebeu o ouro. Então, claro, é possível, é permitido, não é? Mas a gente sabe como que funciona a cabeça dos órgãos de acusação. Então, se for possível deixar tudo em dinheiro, né, via transação bancária, não dinheiro vivo, chegar uma mala de dinheiro, mas se for possível deixar tudo em transação bancária, acaba sendo melhor. Outro dia um colega meu me consultou, Marcelo, que ele recebeu 2 vezes o dinheiro do cliente. E era um valor alto, era um contrato alto. E um terceiro, a esposa do cliente, fez a TED e o cliente também fez 2 vezes na conta dele um valor bem alto. E o cliente ligou para ele e falou, você devolva o dinheiro, faça o estorno. E ele, a princípio, ele ia fazer, mas depois ele me ligou e falou, tem algum problema? Eu falei, olha, eu fico imaginando um juiz analisando isso, um promotor analisando isso, o dinheiro sair da conta do advogado passando para o cliente. Isso causaria uma estranheza. Eu falei, obviamente que esse dinheiro não é seu que você vai devolvê-lo, né? Mas faz um dossiê.
Registra isso no contrato, por escrito, no e-mail, só para evitar qualquer tipo de problema lá na frente. Que você transferir um dinheiro alto da sua conta para o cliente, ficaria estranho, né? Na verdade, o cliente tem que te pagar, né? Parece que você está aí ludibriando de alguma forma um dinheiro ilícito. Então, isso foi um caso peculiar aí que apareceu. E o duro que às vezes essas coisas acontecem mesmo, né? Só contar uma rápida passagem. Meu pai, certa vez, tinha que pagar um tributo aí da prefeitura e ele acabou digitando um zero a mais quando ele foi pagar o tributo. E fez a transferência lá, fez o pagamento, e para receber esse valor de volta depois da prefeitura, recebeu, mas foi uma demora, uma briga por causa da burocracia toda, que a prefeitura recebeu indevidamente esse valor, tem que devolver. E eu ainda brinquei com meu pai e falei, pai, isso daí porque foi na sua conta, né? Se eu tivesse colocado um zero a mais, não tinha problema, porque não teria saldo para fazer essa transferência. Mas quem tem dinheiro aí é outra história, né? Mas conseguiu depois receber lá esse dinheiro. Então, é importante dizer isso, né, Ícaro? Fazendo as coisas de forma transparente para o fisco, para a Receita Federal, não há problema algum em relação a isso, né? Certo. Mesmo assim, Marcelo, eu gosto de dar sempre o exemplo do advogado que é procurado para abrir uma PJ. Contrato social tem que ser assinado por advogado, né? Isso determina a lei. Vamos supor o seguinte exemplo. Chega lá no seu escritório do advogado, duas pessoas com baixo grau de instrução, não sabem malemar falar português e querem constituir uma PJ. O advogado vai assinar o contrato social, vai participar dessa operação contador e a JuSesp, né? Eles vão integralizar o contrato social lá, 500 mil cada um. Toca o sinal de compliance lá do contador, ele fica desconfiado, né? O contador vai lá e comunica o órgão de classe. Se livrou de qualquer tipo de punibilidade, né? Toca lá também o sino de compliance da JuSesp, né? JuSesp vai lá, denuncia, pronto, ema, cada um com seus problemas, né? O advogado, ele não pode, né? Na verdade, não só, ele não é obrigado, como ele não pode fazer esse tipo de denúncia ante a ausência de regulamentação do órgão, né? A pergunta que tem que falar, esse advogado, e essa é a pessoa jurídica, ela, se for utilizada exclusivamente para lavar dinheiro, por exemplo, o advogado contribuiu. Eu não falei que ele vai ser punido, mas de certa forma ele contribuiu para o crime, né? Então, como escapar dessa, né? Já uma vez que falta essa regulamentação do órgão específico, né, Marcelo? O que eu gosto de dar aqui, de pensar sempre, que a gente tem que trabalhar com o conceito da teoria de condutas neutras. É isso principalmente que a gente está falando, né? Que eu pretendo descrever melhor no meu mestrado, né? Conduta neutra por quê? O advogado, nesse caso, ele é punível em que peça tenha contribuído para a finalidade da lavagem de dinheiro? A princípio, não. Não se ele trabalhar dentro dos estándares da profissão. Ele não ultrapassar nenhum tipo de algo, de ofício, algo natural da sua profissão. Se ele simplesmente assinar um contrato social, como ele faz de forma corriqueira, a conduta dele, que pese tenha contribuído para a prática do crime, ela é neutra, né? Até porque, lembrando que todo contrato social, obrigatoriamente, tem que ter assinatura do advogado. Perfeito. Então, e ele também não pode recusar o trabalho assim de antemão, né? Então, nesse caso aí, o advogado agindo dentro dos estándares da profissão, não ultrapassando, não aconselhando o cliente a cometer crimes, a forma como ele tem que operar, a princípio essa conduta é uma conduta neutra e o advogado ele é impunível. Esse é um exemplo aí bem didático aí, que o advogado pode sim, mesmo sendo uma consultoria, mesmo sendo a parte societária, ele pode sim assinar um contrato social com a empresa para aquilo que não necessariamente ele estará cometendo a lavagem de dinheiro, Marcelo. Exato. E aí, Ícaro, a gente entra nesse terceiro ponto, né? Nós falamos primeiro lá do advogado que pratica o crime, que participa do crime. O segundo, com relação ao recebimento de honorários que ele sabe ser maculado. E o terceiro item é a questão do advogado ter que reportar ao COAF as atividades suspeitas de seu cliente. E lembrando que aí não só o advogado criminalista, não é? Mas quem presta consultoria, assessoria imobiliária, tributária, trabalhista, este advogado, ele estaria ali no rol do artigo 9º, ele precisa fazer essa comunicação ao COAF? A princípio, se você for olhar só o artigo 9º, inciso 14, os advogados que trabalham com algum tipo de gestão,
o advogado que trabalha societário, operação imobiliária, deixando de lado tudo que diz respeito ao direito de defesa. Aqueles advogados que prestam um tipo de serviço, muitas vezes não privativo de advogado. Né? Como eu tenho conheço advogados que trabalham só com leilão e conheço pessoas que trabalham com leilão judicial que não são advogados. Então, esses, a princípio, deveriam sim comunicar. Mas o problema é que aí esbarra que a lei fala que tem que ser regulamentado pelo órgão de classe. E a OAB, ela falha nisso, na minha opinião, uma falha da OAB, ela não regulamentar isso, né? Os advogados comemoram, a OAB comemora, olha, o advogado não tem que... Não foi pego na lavagem de dinheiro, não, pelo lei de lavagem, mas isso é um erro muito grande, porque nós vemos, na realidade, advogados denunciados quase que de forma cotidiana em decorrência dessa falta aí de regulamentação, né? Então, os advogados de operações, de gestão de fundo, aqueles que prestam um serviço não privativo de advogado, esses sim, em tese, deveriam sim, na minha opinião, fazer a comunicação, né? Os advogados que trabalham com tudo que diz respeito ao direito de defesa, até o consultivo, o contencioso, esses aí, na minha opinião, não deveriam, porque eu acho que o direito de defesa é algo tão sagrado, Marcelo, é algo tão, assim, importante, que ele deveria estar acima mesmo de qualquer tipo de lei obrigando. O famoso, o advogado não pode virar X9, o advogado não pode julgar o seu cliente, o advogado tem que estar ali de forma inteira defendendo os interesses dele, está falando em nome dele. É algo tão sagrado na nossa Constituição que nós temos que lutar para que isso não mude, lei, jurisprudência, que de forma alguma algum dia nós sejamos obrigados a fazer algum tipo de comunicação. Em alguns países do mundo isso já é uma realidade, no Brasil ainda não, mas a princípio eu acho que não, o advogado não deveria de forma alguma nunca fazer a comunicação, exceto esses casos aí de operações que prestam um tipo de serviço não privativo de advogado. Então, só para deixar claro, Ícaro, o advogado criminalista que está trabalhando lá no seu escritório, chega o cliente e fala, doutor, estou com um problema envolvendo aí o crime de lavagem de dinheiro ou qualquer outro delito e realmente esse dinheiro é proveniente de crime mesmo, não é? Esse advogado criminalista jamais poderá comunicar ao COAF essa fala do seu cliente. De forma alguma. Isso seria totalmente antiético da parte dele. Essa comunicação, ele tem o dever do sigilo profissional. Exatamente, aí que eu queria chegar aí, Ícaro. Nós temos um estatuto que, na verdade, se chama estatuto e parece que alguns acham que é estatuto de clube, não é? Mas não, é uma lei federal. Lei Federal 8.906 de 94, que é o estatuto da OAB, e lá no estatuto da OAB nós temos como infração disciplinar o advogado que violar o sigilo profissional. E mais, o Código Penal prevê como crime a violação de segredo profissional e o Código de Processo Penal traz que são inadmissíveis as provas obtidas por meio ilícito. Quando um cliente criminal fala para o seu advogado, é como se ele estivesse num confessionário. Portanto, exato, o advogado não pode, em hipótese alguma, revelar isso que foi dito pelo seu cliente. Teve uma decisão recentemente do Tribunal de Justiça, Marcelo, do médico que denunciou a sua paciente por fazer um aborto ilegal. Ele foi condenado, ela foi condenada em primeira instância, em segunda instância foi absolvida porque o tribunal entendeu, salvo engano a desembargadora era Canerica, e ele pegou e foi absolvido que entendeu que essa prova foi ilícita, essa comunicação foi ilícita ante ao dever de sigilo profissional do médico. No caso da advocacia, a mesma coisa. Se o advogado que tem o dever, inclusive é crime, revelar sigilos que ele obteve mediante um grau de confiança do seu constituído, essa prova também seria ilícita. O advogado não só não deve comunicar, como ele não pode, sob pena de ele responder pelo Estatuto de Ética, pelo Código Penal da advocacia. Isso. Aí eu vou até um pouco além, Ícaro. O advogado não pode fazer isso sob pena dele advogado, responder administrativamente e criminalmente. Perfeito. Agora, o que o advogado revelar? Não o advogado falar, dane-se, tô de saco cheio do cliente, da vida, quer saber, vou jogar tudo no ventilador. O advogado vai lá e fala tudo. Fala lá, foi lá no GAECO, foi no Ministério Público, foi em juízo, falou tudo. Isso tudo é prova imprestável. Esta prova não pode ser utilizada de forma alguma por ser uma prova ilícita. É isso?
Perfeito, eu concordo perfeito com você, né? Em que pese tudo que ele fale seja verdade, no Estado Democrático de Direito, os fins não justificam o meio, né? O meio de obtenção daquela prova, que foi obtido dentro do escritório de advocacia, num grau de confiança ali, essa tem com o dever de sigilo fiscal, se houver essa denúncia do advogado, realmente essa prova é ilícita, né? Imagina o cliente chega no seu escritório e fala, Marcelo, matei um cara. E contra você, cometeu crime, você fala, não vou pegar esse caso aqui. Você sai de lá e vai denunciar o seu cliente. Exatamente. Eu acho que essa prova, sem dúvida, é ilícita. O advogado responde tanto administrativamente como criminalmente. Exatamente. Aí, Ícaro, uma outra questão, seguinte, vamos imaginar que não foi lá o advogado criminalista. Era um advogado civilista, que está prestando, então, assessoria imobiliária para o seu cliente, e o cliente fala, olha, eu preciso vender esses imóveis, eu preciso que você faça aí o contrato, né, para a gente vender os imóveis. Aí o advogado, então, na sua função de assessoria, orienta como que faz os contratos, tal, e conversando com o cliente no seu escritório, o cliente fala, inclusive esses imóveis todos aí são provenientes de crime. Eu estou pedindo para você fazer o contrato para me blindar, não é? Para ter uma segurança aí que eu vou vender esses imóveis, tal. Esse advogado civilista, como é que fica a situação dele? Ele precisa fazer essa comunicação ou não? Eu li recentemente a denúncia do Roberto Teixeira, o advogado do presidente Lula. Ele foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda instância, porque a única coisa que ele fazia era isso, contratos realmente, né? Então, nesse caso aí que você disse, do advogado, ele também tem o dever de sigilo, o dever de resguardar a intimidade ali do que foi dito ele ao seu cliente. Não deveria fazer nenhum tipo de comunicação. E, se fizesse, essa prova também poderia ser tida como ilícita, Marcelo. Exato. Então, na verdade, toda e qualquer fala do cliente para o advogado, seja o advogado trabalhista, tributário, claro, na qualidade de advogado, não no churrasco, não no clube, mas na qualidade de advogado. O cliente falou, aliás, pode até ser, né, no clube e tal, mas como advogado, nunca o advogado poderá falar ou revelar esse segredo. Em revelando, isso é prova ilícita, não pode ser usada no processo e o advogado pode responder criminalmente. Agora, o nosso colega aqui, Matheus Neroni, ele está perguntando, Ícaro, quais as operações obrigatoriamente precisam ser comunicadas ao COAF? Está no inciso 14 do artigo 9º. Aqui, no artigo 9º da lei de lavagem, né? Deixa eu pegar aqui o código. Então, resumidamente, nós temos aquelas operações que são suspeitas, aquelas operações que não são usuais, que precisam ser comunicadas, então, ao COAF. Né? Aquele exemplo que eu dei do cartão universitário. Né? O cara tem lá cartão universitário, R$250 de limite, aí ele vai lá e acaba comprando um carro de R$2 milhões, fazendo contratos estranhos, movimentação estranha. Em determinados setores também são mais suscetíveis à lavagem, tem que fazer comunicação, né? O exemplo mais clássico é joias, joalherias. De arte, jogador de futebol. Jogador de futebol. Carros de luxo. Sim, são todos esses daí elencados pela lei que tem que... Construtoras também. Construtoras, imóveis, exatamente. Fundo imobiliário, corretora. Corretora, você vai lá, você faz seu cadastro, qualquer corretora, eles perguntam, você é uma pessoa pública? Qual a sua profissão? Politicamente exposta. Politicamente exposta. O banco também agora tem um limite super baixo para trabalhar em dinheiro vivo. Então, esses setores aí que são mais suscetíveis à lavagem foram regulamentados para o dever de fazer a comunicação. Queria só fazer um parênteses aqui, Marcelo, voltar no negócio do recebimento de honorários maculados, porque muito se fala dos projetos de lei de advogados que recebem dinheiros, né? Mas isso para mim é muito claro que trata-se de um direito penal do inimigo, do autor. Fala-se só no advogado. O advogado que recebe dinheiros maculados, ele está cometendo crime de lavagem de dinheiro. Peraí, mas o médico que recebe honorários maculados, e o dentista, e o padeiro, quando vende lá o pão,
recebe lá um dinheiro proveniente do tráfico de drogas, né? Então, assim, nós temos que olhar primeiro a parte objetiva do crime, né? Se for pensar só na profissão do advogado em si, isso trata do direito penal do autor, do inimigo, né? Então, se realmente vier um dia a ser finalizado o recebimento de honorários maculados, isso tem que se estender para a conduta em si. E pegar em todas as profissões, em todos os setores. Isso é mais um argumento, um motivo pelo qual não podemos criminalizar o recebimento. Exato. E aí vai tornar todo mundo, na verdade, membro do AI-5, né? Você vai, da Gestapo, aliás. Você vai começar a fiscalizar todo mundo. O padeiro vai falar, opa, você está comprando mais pão do que o usual. Por quê? O que está acontecendo? Né? O médico fala, você está internado aqui na UTI, estado gravíssimo, infelizmente, aí já temos um número absurdo de mortos por causa do Covid, aí o cara vai lá no hospital e fala, não, eu quero pagar tudo em dinheiro, porque não sei qual que vai ser meu futuro, e aí o médico fala, não, mas tá pagando em dinheiro, então eu não vou receber isso daqui, você não vai poder ser atendido nesse hospital. E isso vai gerar um problema grave, Ícaro, se vier a acontecer, eu acredito que não venha, mas se vier a acontecer, isso vai gerar um problema gravíssimo, que é o seguinte, criminosos, então, só poderão ser defendidos pela Defensoria Pública. Verdade. Verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Então, o tamanho da gravidade, o efeito cascata. Muitos projetos de lei são para dar uma resposta imediata ali, até um projeto populista. Mas se for pensar o direito penal como um todo, de forma ampla, será o fim da profissão e de todas quase profissões autônomas ali que tem o recebimento de honorários. Então, é tudo isso. Exatamente. Uma outra questão importante aí, Ícaro, para a gente esclarecer, a competência para processar e julgar o crime de lavagem de dinheiro, como regra, é da Justiça Estadual, não é? Só vai ser da Justiça Federal se o crime antecedente também for de competência da Justiça Federal. Porque muitas vezes o pessoal vê essas mega operações da Polícia Federal tal, e acham que todos os crimes envolvendo lavagem de dinheiro ocorrem na Justiça Federal. Não é isso. Você vê lá o japonesa federal o tempo todo levando alguém preso, Polícia Federal. Primeiro que a Polícia Federal tem uma estrutura um pouquinho uma estrutura melhor, mais estruturação específica para isso, para esse tipo de crime, para esse tipo de combate, né? Até por isso que tem mais casos, talvez, na Justiça Federal, né? Mas, via de regra, como o senhor disse, né? É da Justiça Estadual. Vai ser federal, a gente viu muito na televisão, acho que a Lava Jato meio que deu esse estigma, né? Que pese não seja a realidade, porque era da Petrobras, eram de crimes de corrupção do governo federal, por isso que veio para a Justiça Federal, né? Mas, via de regra, é do crime da Justiça Estadual. Exato. E aí também, Ícaro, a questão do oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Quando o Ministério Público ele vai oferecer uma denúncia envolvendo, né, crime de lavagem de dinheiro, aliás, antes até, não é? Quando o Ministério Público oferece denúncia, é necessário que tenha indícios de autoria e materialidade do delito. Então, requisitos lá do Código de Processo Penal, né? Ou seja, tudo indica que foi aquela determinada pessoa que praticou o crime e eu tenho aqui a materialidade do delito, prova da existência do crime. Quando se faz uma denúncia por crime de lavagem de dinheiro, eu preciso que o Ministério Público tenha algo a mais, não é? Que ele demonstre que há indícios da lavagem de dinheiro que há indícios, aliás, da infração penal antecedente para o oferecimento da denúncia pela lavagem de dinheiro. Só não precisa ter a comprovação do crime antecedente, né? Pelo menos a gente chama isso de prova indiciária. Pelo menos uma fumaça ali de que houve, além então da materialidade, além dos indícios de autoria, tem que ter um indício de que houve um crime antecedente que gerou algum valor, que gerou ali algum proveito financeiro, e esse proveito foi ocultado ou dissimulado. E aí também é importante que para essa infração penal antecedente, basta ela ser típica e ilícita. Não é necessário que tenha culpabilidade. Então, e nem mesmo que a infração anterior, por exemplo, já prescreveu. Houve prescrição da infração anterior. Ou quem praticou a infração anterior foi um menor de idade. Né? E aí você não tem culpabilidade
inimputabilidade. Ainda assim, existiu esse fato típico e ilícito antecedente e, portanto, o Ministério Público pode oferecer denúncia pelo crime de lavagem de dinheiro. Perfeito, porque em que pese seja um crime parasitário, ele dependa de uma outra infração penal, ele é um crime autônomo. Eu tenho denúncias aqui no meu escritório só de lavagem de dinheiro. A pessoa aqui numa cidade próxima, aqui em Sumaré, recebeu 2 milhões na sua conta, foi notificado, nunca apresentou defesa administrativa, nunca explicou de onde veio o dinheiro foi bloqueado, ficou parado bloqueado anos, ele nunca foi atrás desse dinheiro. Tem uma denúncia aqui por lavagem de dinheiro, sem realmente saber ao certo de onde que vem o outro crime. Então não precisa ter a culpabilidade, não precisa necessariamente ter a comprovação do crime anterior, basta lá o indício, a prova indiciária de que esse dinheiro é proveniente de infração penal para ser processado só pelo crime de lavagem. A gente vê muitas denúncias de crime de lavagem, corrupção, lavagem e tráfico de drogas, mas não, pode ter uma denúncia só pelo crime de lavagem de dinheiro, Marcelo. Exatamente. E aí, cara, um último ponto aí que eu gostaria de conversar com você, nosso tempo está se esgotando, né? Conversa vai fluindo, aí o tema que a gente gosta muito de debater, né? O assunto de direito penal, e especificamente a lavagem de dinheiro. Mas lá na lavagem de dinheiro, na lei de lavagem de dinheiro, nós temos uma previsão expressa de colaboração premiada. E nessa colaboração premiada, Ícaro, lá do artigo 1º, parágrafo 5º, né, da lei, é possível a redução da pena, não é? Então a pena se reduz de 1 a 2/3. Regime inicial pode, o regime inicial pode começar no regime aberto ou semiaberto, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a melhor de todas que eu vejo é a extinção da punibilidade pelo perdão judicial. As outras eu não vejo lá, dependendo do caso, tão vantajosas assim, não é? Gostaria de ouvir um pouquinho aí como que você vê essa questão da colaboração premiada, né, no crime de lavagem de dinheiro. A colaboração premiada, o acordo de não persecução penal, essas formas de negociação do direito penal é o que veio para ficar, não tem dúvida disso, né? O advogado tem que saber trabalhar com esses tipos de mecanismo como meio de defesa para beneficiar os interesses do seu cliente, né? Então, isso sempre é algo que pode ser muito bem utilizado, dependendo, né? Aqui a lei fala que ele tem que identificar os autores ou os coautores, a localização do bens, justamente para ajudar a recuperar o dinheiro, né? A lavagem de dinheiro serve também para isso, né? Para bloquear os valores e rastrear os demais crimes a partir da localização. Então, se tem uma grande movimentação financeira, muito provável que aquilo é proveniente de algum crime. Então, com base nesse lastro, dessa grande movimentação financeira, ali você parte para identificar os autores de determinado crime. E nesse caso aqui, a colaboração espontânea dele pode gerar esse tipo de benefício. Então, eu acho que veio para ficar. Isso é algo interessante que tem que ser analisado no caso concreto, Marcelo, para saber se vale ou não fazer uma colaboração para o seu cliente. Depende também de uma sopesação de diversos fatores, como está no tipo de provas que tem contra o seu cliente. Mas isso. E aí é interessante também lembrar que é necessário, para se valer dessa colaboração premiada no caso da lavagem de dinheiro, que haja a identificação dos autores ou a localização de bens. Então, cabe ao advogado conversar e orientar bem o cliente se é viável, não é? Essa possível colaboração premiada. Ou os outros institutos também que venham a beneficiar, como você bem disse, lá do acordo de não persecução penal, uma vez que é necessário confessar o delito para obter, não é, esse acordo de não persecução penal. Então, isso tudo, o advogado, que é aí o primeiro juiz da causa, não é, ele precisa orientar muito bem o seu cliente a respeito disso. E temos aqui uma pergunta no nosso chat, Ícaro, sobre o sigilo bancário e fiscal. O sigilo bancário e fiscal no crime de lavagem de dinheiro poderia ser alegada como uma tese de defesa? Se houve a quebra do sigilo fiscal, se houve o sopesamento, o sigilo fiscal ele não é absoluto, né, Marcelo? Nem sigilo fiscal, nem sigilo bancário, né? Se houve realmente uma quebra de sigilo fiscal de forma lícita, isso não pode ser alegado como uma prova ilícita. Não sei se foi essa a pergunta, não sei se entendi direito. Eu acredito que seja mais ou menos isso sim, porque fala do sigilo bancário, né, o sigilo fiscal no crime de lavagem de dinheiro. Eu entendo que aí se esta violação ao sigilo foi feita de forma ilícita,
por algum motivo, não é? Aí não tem como validar essa prova depois, né? Ela começou o banco errado. fornece o extrato sem ordem judicial para o Ministério Público. Exatamente. É mais ou menos até o que aconteceu aí na operação, salvo engano, acho que na operação Castelo de Areia, com interceptação telefônica, não é? Que depois lá no STJ foram verificar que a interceptação tinha sido ilegal. Ora, foi um dos primeiros atos de investigação que teve, tudo foi declarado nulo. E o problema no processo penal, quando você não faz a coisa bem feita, por isso que os juízes, os promotores, os delegados de polícia precisam tomar muito cuidado na quebra de sigilos ou quebra de garantias constitucionais e prerrogativas. Por quê? Porque isso depois, lá na frente, se for reconhecida a nulidade, é capaz de anular todo o processo. E no âmbito criminal nós temos um problema que é a prescrição, não é? Então, dependendo do tempo que levou, isso leva à prescrição. Mas aí, Ícaro, eu discordo um pouquinho do que alguns dizem que mas aí o advogado ficou cavando aí a prescrição. Ora, quem que agiu de forma errada? Foi o advogado? Não, tem sempre isso aí da questão da impunidade. Critica também os juízes que anulam uma operação, né? O juiz supremo anula uma operação e sempre quando favorece a defesa, a culpa parece que é nossa ou do juiz que deu. Mas não, nesse caso é a culpa de quem conduziu mal, de quem invadiu um domicílio sem fundadas razões ou sem mandado judicial, quem se apropriou de um sigilo, quebrou o sigilo fiscal sem ter todos os requisitos, ou uma interceptação telefônica. Então, se é que há um culpado, porque tudo é questão de interpretação também, né? Então, acho que até quem erra não é necessariamente culpado, né? Não o juiz. Sim, errou, às vezes não foi nem de má fé. Ele entendeu que estava certo e fez. Por isso que eu digo que o advogado criminalista, ele luta e ele briga contra a arbitrariedade do Estado, justamente para evitar esses abusos que eventualmente são reconhecidos lá no STJ ou no STF, depois de tramitar durante vários anos o processo. E o réu, nesse meio tempo, passa aquela angústia danada, não é? Eu tenho um caso, Ícaro, onde o processo começou com 4 réus, ao longo do processo, 2 morreram. E morreram nitidamente, você percebe, de desgosto. Né? De desgosto por estar respondendo a um processo que muito provavelmente serão absolvidos ao final, né? Mas a angústia, o peso, a vergonha que isso traz para a família é tamanha que eles acabaram com uma série de decorrente disso, uma série de problemas de saúde e morreram. Não é? Então, os juízes, os promotores, os delegados devem tomar muito cuidado, muita cautela, porque esses problemas todos podem destruir a vida, né, de várias pessoas. Eu acho que vai dar um tempo, né, Marcelo? Falta um minuto. Vai, estamos aí, não apareceu o reloginho ainda, que apareceu agora o reloginho. Temos aí cravados 1 minuto e meio para você fazer as suas considerações finais, Ícaro. Queria indicar os livros aqui, o Exercício da Advocacia e Lavagem de Dinheiro, o livro também do Pierre Paul, do Gustavo Bagaró, o livro do El Blanco Cordeiro, também sobre lavagem de capitais. E falar que eu estou à disposição para qualquer dúvida, quem quiser me chamar no Instagram, também para tirar qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E foi um prazer conversar com vocês aí. Marcelo, uma ótima semana a todos, uma ótima semana a você. Marcelo foi meu professor, lembrando sempre disso. Muito obrigado pelo convite. E, Carol, mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade de vir compartilhar e conversar conosco sobre esse tema tão importante que é a questão da lavagem de dinheiro e da advocacia. Eu vou pedir autorização, Ícaro, para que eu poste este nosso bate-papo lá no IGTV do Instagram e no meu canal do YouTube também. Pode ser? Fique à vontade, Marcelo. Maravilha. Muito obrigado. Agradeço aí a todos os ouvintes também. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto, né? É cravado aí 1 hora e se passou exatamente 1 hora. Obrigado, pessoal, pela participação, pelos comentários que vocês fizeram e até uma próxima. Valeu, Ícaro. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau. Forte abraço.